Bom, e aí pessoal, estamos indo aí para 25ª, 26ª, né? Tô vendo aqui no nosso MQL5 já marca 26ª. Eu acho que eu tô desencontrado nos vídeos ali, eu perdi uma semana, acho que vai o 25º vídeo aí. Mas então, vamos lá, o gerenciamento dessa semana da conta do projetinho, né? De conta Cents na FBS com US$ 100 de início, o único depósito, o único aporte da conta foi esse. Né? O projeto é acompanhar essa conta por um ano, nesse esquema de gerenciamento fazendo o gerenciamento da conta uma vez por semana, só na proposta de operar sem stop, no princípio né, de estratégia com alvos para longo prazo e tal. Quer saber mais detalhes? Assiste o primeiro vídeo da playlist aí, se você estiver chegando agora por aqui. Né? Para a galera que está acompanhando, vamos lá, segue aí. Como é que a gente está o nosso MQL5 agora essa semana? Está mostrando aqui, ó, 30% de crescimento em 26 semanas, um pouco mais de 1%, né? Dá para ver que nosso saldo aqui, a gente está positivo, né? Aí, inclusive no flutuante. Aqui você pode clicar nesse link aí, tem na descrição do vídeo, né? Você pode ver aí o histórico dos trades, as estatísticas todas, tal, né? Aqui, ó, ele acusa um crescimento mensal de 6,62%, né, de crescimento ao mês, ok? Vamos lá para a conta lá. Então está aqui no MT5. Essa semana, como no nosso grupo lá do Telegram, como a gente estava comentando sobre indicadores, apareceu o assunto do DD Index, eu acabei postando algumas coisas sobre ele. Então é assim, eu olho o DD Index não sempre, mas eu olho ele, ou uso ele, eu tenho um pouco mais de costume de usar ele, em operações da B3 para day trade, tá? Eu não costumo usar ele aqui para as avaliações do Forex. Na verdade, nem o Capzac que vocês estão vendo na tela aqui em cima, assim, pessoalmente eu não uso, né? Eu uso mais as médias só e movimentação do preço. Quando eu quero fazer uma entrada mais precisa, assim, por um tempo gráfico menor, às vezes eu uso o 30 minutos aqui e geralmente eu acabo olhando tipo banda de Bollinger nele, tá? No 30 minutos para ajudar, além das médias, no máximo. Mas vamos lá, vamos tentar ver alguma coisa aqui, fazer uns comentários, junto com o DD Index na tela, para a gente ver, né, já que foi o indicador dessa semana, que a gente comentou no grupo. Quem sabe, de repente, na semana que vem, a gente escolhe algum outro indicador e faz análise e vai comparando e vê o que o indicador dá de leitura para a gente ou não, né? Então, vamos lá. Eu não contei ainda quantas ordens estão abertas aqui. Eu vou pausar, contar, tirar da pausa de novo. Um segundo. Tá, tirei da pausa aqui. Vamos lá. Como é que tá a nossa conta? A gente está aqui, ó, saldo 12.969, ou seja, US$ 129, quase US$ 130 de dinheiro real, né? Aqui na Cents. Esse mostra o saldo operacional para a gente de 12.969. A gente está aqui, ó, com a margem livre de 15 mil por cento, tal, né, a margem absurda aqui, de boa, porque a gente está com um flutuante lá, de 2.263 aqui do lado direito. Né? A gente está com muito mais operações abertas em positivo do que em negativo indo contra a gente. Né? Vamos ver a quantidade de ordens abertas que a gente está também. Então eu puxo aqui na aba da negociação, né? A gente abre aqui, pode clicar aqui em volume para você selecionar do maior para o menor, como você quiser. Então, eu somei aqui a nossa coluna aqui de quantidade de ordens abertas aqui. E a gente está com 0,90 de volume total. Se eu tenho de saldo, eu tenho US$ 129, ou seja, dos 1969 aqui, eu poderia abrir 129 ordens de 1 centavo, ou um volume total de 1,29. Se eu estou com 0,90, eu tenho aí praticamente 30, quase 40 ordens de 0,1 para poder abrir, né? Então, se eu estou com 90, posso abrir mais 40, posso abrir quase mais 50%, né, de operações em comparação com as que eu tenho aberta. Mas vamos lá.
Que mais? Eu olhando o histórico da conta aqui, eu puxei ele, personalizei ele só para essa semana. De segunda-feira para cá, só fechou uma ordem, que foi aqui o Eurocad, fechou aqui com 66. Né? A semana foi só isso. Vamos ver o mercado aí. Essa semana, ontem, na verdade, né, dia primeiro aí, dia 30 para o dia primeiro, os Estados Unidos apresentaram um plano, né, de econômico violento lá, né, super agressivo e que parece que deixou bastante gente satisfeita aí. Então, se você buscar no calendário onde né, noticiário econômico e tudo, você vai poder ver mais detalhes a respeito do plano. Na verdade, eu ainda não me informei muito sobre os detalhes, não. Mas me parece que assim, eles estão aumentando as taxas de juros, o que tornou o mercado americano de renda variável, ou na verdade o de renda fixa, né, tipo investimentos de longo prazo, tal, mais interessantes, né? E isso aí acho que causou uma uma esvaziada de investidores americanos, né, da bolsa brasileira também. Ontem o dólar despencou, né, assim, percentualmente foi uma queda grande. É, ele caiu em pontos, ele caiu mais de 130 pontos ontem no pregão. Isso porque os estrangeiros estão tirando, né, muita gente está tirando dólar de aplicações da bolsa brasileira e levando para aplicações mais seguras, um pouco de médio e longo prazo, né, com esses juros maiores favoráveis nos Estados Unidos, eu imagino, né? Deve ter sido isso. Essa drenagem de dólares aí, derrubando o preço e tal. Vamos ver. Não sei, na verdade, né? Se o cara tirar da Bolsa Brasileira, tirar de real, ele teria que estar comprando dólar, né? Então, precisa estudar como é que foi essa relação de impacto na B3. Mas com a notícia de ontem, no momento da notícia de ontem, o dólar deu essa despencada. Então, vamos ver. Como é que nós estamos aqui? Vamos ver se a gente tem alguma oportunidade e vamos ver como é que está comparar com o DD Index que está aqui embaixo, né? Então, no caso aqui, a gente tem, vamos lá, gráfico mensal, a gente está aqui no dólar australiano contra o franco suíço, a gente vê que no mensal o preço está aqui tocando a média de 60, ele está abaixo da média de 200, que está coincidindo aqui com o topo do canal do Kapizak, né? A gente vê que o preço vem nesse movimento de alta, ele ainda não alcançou o topo anterior, a gente tem até alguns alvos aqui. Ele rompeu a linha de 60, fez um sinalzinho pequeno aqui de retração, né? Normal, provavelmente ele vai retestar a média de 60. A gente vê a média de 8, cruzou já a média de 20 aqui no mensal, está indo na direção da média de 60. Ou seja, ele está mostrando, né, força, uma sequência de barras de alta aqui, né, 5 barras de alta seguidas no mensal. Então o dólar australiano vem vindo numa recuperação forte de lá de baixo, né? E a gente vê que em relação a essas ordens que a gente fez a entrada aqui mais para baixo, lá no 064, 880, elas já estão. O preço está muito mais perto do nosso take profit aqui do que das ordens, né? A gente poderia estar até pensando em proteger essas ordens mais antigas lá de baixo, mas eu prefiro não, deixa correr aí e vamos ver se bate no alvo. Né? Aliás, essas ordens aqui foi uma que a gente trocou, a gente empurrou o alvo lá para cima, fez essas entradas mais recentes aqui e com expectativa de vir buscar o preço aqui em cima, né? Então, vamos ver o que o DD Index mostrou para a gente aqui. Se a gente olhar, vamos ver, nesse mesmo momento aqui, em que a gente teve, né, em que o preço fez essa. Ele tinha feito essa pernada de alta daqui para cá. Opa! Ele tinha feito desse teste de fundo. Ele fez uma pernadinha de alta, depois ele desceu de novo e veio fazer um reteste aqui na região rompida aqui do Kapizak. A gente vê que quando ele faz esse segundo momento aqui, a gente vê que no indicador aqui do Didi, o que acontece também? A gente vê que a média mais rápida, que até então ela vinha por baixo da média mais lenta, que está em vermelho aqui atrás, né? Então você tem a média vermelha aqui, a média lenta está por cima da média rápida,
em azul, que está em azul escuro mais embaixo aqui, ou seja, está prevalecendo a tendência de queda, né? E aí a gente vê que essa tendência, ela acelera para baixo a partir daqui, né? E aí você vê que é onde o preço tem essa descida forte e faz esse fundo aqui embaixo, né? Então você vê que no momento que ele registra o fundo aqui embaixo, só um pouco depois, né, o indicador foi mais lento aqui, né, que você vê que a linha de tendência da média mais lenta vem descendo aqui. Quando ele faz esse fundo aqui embaixo, você vê que a barra deixou um pavio, né, aqui. Vamos lá, deixa eu limpar aqui. Você vê que a barra aqui, ela deixou um pavio na própria barra, no próprio candle, né, essa barra vermelha. E a gente vê que o indicador do dia aqui embaixo, ele já tinha uma média rápida cruzando o zero para cima, indo de encontro na média lenta. Mas até então, a tendência principal aqui ainda era a tendência de baixa, né? Só depois, o que acontece? As duas médias vêm juntas na direção da média intermediária aqui, da linha horizontal, do zero. Aí você tem um cruzamento onde a média mais lenta cruza para baixo e a média rápida, ela faz um repique aqui e ela cruza para cima. Não é que ela cruza para cima, porque ela estava vindo aqui paralela junto à média lenta, ela repica no zero e vai para cima, né? E aí, o que que a gente vê aqui? A gente vê então, o que que significa isso? Significa que a média mais lenta, que representa a força de venda aqui em cima, quando ela passa para baixo, representa uma diminuição da força de venda. E a média mais rápida indo para cima representa um aumento da força de compra, tá? Consequentemente, nesse momento aqui, a gente tem o que o Didi chama de agulhada, onde as três médias interagem no mesmo ponto aqui. A média intermediária, que é a linha reta no zero, né? A média rápida fazendo esse kick para cima e a média lenta atravessando para baixo, ou seja, esse cruzamento no mesmo ponto. E isso gera o que? Geralmente mostra um movimento intenso de força, e é o que a gente vê aqui. Se a gente pegar uma linha vertical aqui para fazer, né, ver onde está esse ponto, a gente vai ver que ele mostra para a gente esse cruzamento foi quando o preço veio fazer esse reteste aqui no Kapizak, né? Ele veio no movimento de, ó, ele vem num movimento de baixo, aí ele desce um pouco, faz um toque aqui no Kapizak e daqui ele vai para cima, né? Quando ele faz esse toque aqui, é o momento que a gente tem a agulhada do Didi no indicador ali embaixo. E o resultado disso é esse movimento forte de alta para cima. Aí agora o indicador está mostrando o quê? Continuidade da tendência, porque a média vermelha que ficou escura aqui para baixo da zero continua descendo e a média rápida azul continua apontando para cima. Então ele ainda está indicando continuidade da tendência. Então a gente imagina o quê? Que aqui em cima no gráfico, a gente imagina que a média rápida azul aqui provavelmente vai cruzar a média azul escura de 60 e tem ainda grandes possibilidades de buscar, né, e continuar seguindo na direção da média de 200 lá em cima, ok? Então, o indicador ajuda a gente a ver esses pontos. Se você olhar ele mais para trás aqui, você vai ver quando a média lenta do indicador, que é a vermelha, quando ela fica para cima do zero, né, é quando você tem uma dominância da força de venda, né? Ó, média lenta para cima, dominância da força de venda. Média lenta para cima, dominância da força de venda, né? Então você vê que quando a média lenta cruza para cima, olha bem no início do gráfico aqui, à esquerda, quando a média lenta cruza para cima, quem está por cima está dominando, quem está por cima manda, né? E a média rápida vindo para baixo, olha o que você teve lá, olha o movimento de queda gigantesco que teve lá no início, né? E aí depois você tem o que? Você começa a ter uma inversão. O indicador ele marca um pico, ele dá um kick, né? Ele marca um pico aqui embaixo da média rápida e ele marca uma inversão num pico lá em cima na média lenta
o que você tem? Você começa a ter uma troca de polaridade aqui. E aí, apesar de elas não terem cruzado a média aqui, elas mostram que o preço nesse caso aqui, ele está indicando que ele já está sobrevendido, né? Então ele bateu um máximo lá e aí elas começam a caminhar para se encontrarem e cruzarem. O que acontece é que esse cruzamento aqui ele sai até um pouco deslocado, ele não acontece aqui na média, sobre a média intermediária, sobre a linha zero aqui. Ele acaba acontecendo deslocado lá para cima. Olha só a sequência de barras que a gente teve nesse movimento. Quantas barras positivas e a força que foi essa subida aí, né? Então, o indicador foi mostrando que esse movimento, se você tivesse comprado aqui, você só ia ver o indicador mostrando para você que, olha, confirma compra, confirma compra, confirma compra, continua indo na tendência. Então, ele ajuda a gente nessas coisas. Bom, a gente já tem operações aqui posicionadas, então no AudiCAD eu não vou fazer nada. Vamos ver o próximo aqui, Audi CHF. A gente está mais ou menos na mesma situação, né? Opa, estava certo aqui? Não, desculpa, a gente estava no Audi CHF, né? Correto. Aí, deixa eu voltar um que eu pulei aqui, então. AudiCAD. AudiCAD está bem na média intermediária aqui, na média de 200, não vou fazer nada. O que o indicador mostra para a gente aqui, né? Vou até aumentar um pouco o index aqui. O que o DD Index mostra para a gente aqui? Ele está mostrando que a média rápida, que é azul, que vinha dominando, que foi essa alta aqui, né? Ela estava mostrando essa alta aqui, agora ela está começando a virar para baixo, né? E a média lenta, que estava, né, que estava perdendo o domínio aí para a força de compra, né? Então os vendedores começaram a inverter aqui embaixo e estão apontando para cima agora. Então, qual que é a probabilidade de acontecer aí? Se continuar seguindo nesse caminho, da média lenta continuar subindo e a média rápida começar a vir mais para baixo, provavelmente vai entrar uma pernada de baixa aqui no indicador. A gente não vai vender aqui, mas a gente vai ficar esperando ele chegar na base para a gente comprar mais para frente, aí mais tarde no futuro. Se você olhar aqui, você tem uma outra coisa interessante também. Você vai ver que se você olhar aqui a média rápida, você vê que ela tem um pico mais alto aqui e um pico mais baixo aqui, né? Então ela tem, ela tem esta inclinação para baixo. E o preço, o que ele está fazendo ali? O preço está com esta inclinação para cima, né? Então você vê que eles estão divergentes aqui. Então, apesar do preço estar subindo, você tem, vamos lá, partindo desse ponto inicial aqui, deixa eu puxar uma reta aqui, partindo desse ponto inicial aqui, mais ou menos. O que a gente tem aqui, né? O preço estava vindo de uma tendência de queda, né? Aqui então a força vendedora estava dominando. Aí quando ele chega nesse momento, a força vendedora começa a diminuir de intensidade, começa a vir para baixo aqui no indicador. É quando essa barra que veio tocar aqui embaixo começa a devolver, né, a queda, ela começa a devolver e largar esse pavio aqui e voltar para cima, né? Esse candle ali. Deixa eu melhorar aqui. A gente está olhando isso aqui mais ou menos, né? Então, você vê que esse candle que devolveu o pavio é quando a força de venda começa a perder e apontar para baixo aqui. Na hora que as duas cruzam aqui, elas cruzam até deslocada da zero aqui, né? Cruza bem para cima. Mas é a hora que você tem a dominância, inverte, né? Passa a ter uma dominância da força compradora. E você vê que esse movimento aqui é um movimento ascendente no gráfico da força compradora e é um movimento ascendente aqui da média rápida, né? Ganhando dominância. Na hora que ela faz esse pico aqui e ela começa a descer, você vê que o preço fez uma retração lá, de retorno à média, lá no gráfico. Ou seja, eles estão coerentes, né? A média rápida do indicador aqui subindo e lá no gráfico o preço subindo. Quando o preço faz uma retração, exagerei aí, né? Vamos lá. Você vê que, ó, aqui no gráfico ele subiu aqui e a média rápida do indicador subiu aqui.
Aí, quando a média rápida desce aqui, na direção da zero, você vê que o preço faz uma retração lá. A média lenta, ela ainda está descendo. Então, isso aqui parece o quê? Parece assim, mais uma desistência dos compradores do que uma força dos vendedores, né? Aí você vê que os vendedores só começam a inverter a força dele aqui embaixo, na média lenta, eles começam a reverter aqui, né? Mas a média rápida também faz uma reversão, começa a voltar para cima um pouco, é quando ela faz o retorno da retração ali. Até aí tudo bem, está coerente. Só que você vê que aqui no indicador, esse retorno, ele registra um pico mais baixo do que aquele pico anterior. E daqui ela já aponta para baixo de novo. Enquanto que lá no gráfico, ela chegou até a romper o pico anterior, só que você vê que nesse rompimento, ele falhou em todas as tentativas. Ó, você vê que o primeiro candle aqui deixou um pavio, o segundo deixou um pavio, o terceiro deixou um pavio, o quarto deixou um pavio. Todos eles fecharam mais ou menos na linha do pico. Ou seja, que aqui, apesar dele ter jogado para cima lá no gráfico, o indicador estava mostrando que a força de compra aqui já não era tão boa quanto foi na pernada anterior e de que a média lenta lá embaixo já estava mostrando uma crescente força dos vendedores, né? E aí você vai chegar num ponto que é onde a gente está agora aqui no gráfico, onde você tem um momento de decisão aqui que o preço está juntando as médias ali no gráfico, né? E aqui no indicador ele também está trazendo a média rápida apontando para baixo aqui, vindo encontrar o zero. A média lenta está vindo lá embaixo ainda. E aqui no gráfico, no preço, a gente tem a média rápida aqui de 8 períodos, a mais clarinha, encontrando com a média de 60 períodos, né? Encontrando, querendo buscar a média de 20 ali também, e a média rápida de 8 já apontando para baixo também, né? Ou seja, antes ela veio apontando para cima todo esse movimento. Mesmo na retração aqui, você vê que ela não apontou para baixo. Mas agora, depois que perdeu a última barrinha de verde ali de força de compra, você vê que agora ela começa a apontar para baixo, né? Então, a probabilidade maior de acontecer aqui é o quê? É isso aqui vir para baixo, respeitando isso daqui. E uma outra coisa que comprova para a gente que está tendo uma, né? Apesar do preço ter mostrado uma tentativa de alta ali, o que a gente mostra que isso daqui não tem consistência é essa divergência. Apesar dele ter registrado um pico mais alto ali, um indicador aqui para a gente está mostrando que a força de compra, né, neste segundo momento aqui é mais fraca do que a do primeiro momento. Ou seja, ele está mostrando que a força de compra que tentou jogar o preço aqui nesses últimos meses está sendo muito mais fraca do que a que jogou o preço, trouxe o preço de lá de baixo para cá no período anterior, né? Ok? Eu não vou gastar muito tempo do vídeo fazendo essa análise com todos os pares, tá? Mas o indicador está aí, acho que, né, quem quiser tiver conversar mais sobre isso aí, a gente está lá no grupo do Telegram, a gente pode esmiuçar um pouquinho aí durante a semana aí, falando mais especificamente sobre isso aí. Então até o final de semana aí vamos falar sobre o de index, depois a gente pega outro, ok? Então aí no Audicad não vamos fazer nada, né? No CHF a gente já olhou, Audi JPI tá lá, ó, ele ainda está muito perto da média, o DD Index está mostrando para mim que ele está ainda com força ascendente, né? Então não interessa para mim agora. O Audi com a Nova Zelândia está aqui, ó, indo em direção à média de 200. A gente está comprado nele, ele ainda está aqui a 1/3 do caminho para o nosso alvo e o indicador diz que a gente está certo. Olha lá, ele está tendo uma dominância da força compradora, né, sobre a força vendedora. Você vê que aqui assim não tem divergência, ó, aqui a gente tinha um topo anterior mais baixo que o topo atual, né? Ele está vindo ainda, ó, mostrando a mesma coisa, né? A mesma inclinação ali e tudo. Então, se a gente continuar com a média rápida indo nessa direção, ainda está favorável para a gente. A única coisa que tem que ficar um pouquinho atento é o que? A gente mostra que aqui embaixo, a média lenta, tá? Apesar de estar escuro aqui para ver, a média lenta está fazendo uma ligeira curva para cima. Ou seja, talvez mostrasse aqui para a gente tomar atenção
tanto que ele abriu uma barra nesse mês, ele abriu uma barra vermelha, negativa aqui, ou seja, talvez fosse uma indicação de um momento para proteger essa entrada, porque a barra azul, a linha azul aqui no indicador, pode de repente virar para baixo e a média lenta já está vindo, né? E se as duas se encontram aqui na linha zero, a lenta vindo para cima e a rápida vindo para baixo, pode indicar uma reversão, o que não é nada incoerente se você pensar que o preço testou essa linha de tendência de baixa que ele veio respeitando aqui há anos, né? E que ele pode simplesmente repetir o que ele sempre vinha fazendo, né? Vir para baixo aqui outra vez, antes de vir bater para cima. Qual que é a nossa expectativa aqui? É que uma hora ele rompa e vá buscar o preço na média de 200, né? A gente vê que nos últimos meses ele tem feito fundos mais altos do que os fundos anteriores. Pode ser que não dê certo, né? Que dessa vez ele não tenha força ainda para romper e ele ainda volte ou venha buscar o fundo aqui. Se ele vier, paciência, a gente vai ficar com essa ordem aberta aí esperando e aí aqui no fundo eu vou comprar mais de novo se ele vier aqui embaixo, ok? Vamos lá. Audi contra o dólar americano. Tá tudo embolado aqui, tá juntando todas as médias. A gente vê aqui que no indicador as médias estavam afastadas, mas estão começando a querer se aproximar, né? A gente tem uma divergênciazinha aqui na média de alta, né? Ele vinha subindo, agora ela está perdendo intensidade, né? Então, está mostrando que pode ser que ele venha para baixo de novo. Se ele vier, ótimo, a gente vai esperar ele chegar aqui no fundo, aqui na região do Capizá, que aí a gente vai comprar de novo com alvo para média lenta, ok? Então, por enquanto não vamos fazer nada. Você vê o que a gente está olhando, o DD Index, só com o gráfico mensal, e já está sendo suficiente para a gente tomar as decisões que a gente precisa para essa semana, né? Você quer afinar um pouquinho, tentar arriscar uma entrada, tal, em algum par que tiver aí meio na dúvida pelo mensal, você pode analisar num gráfico com um tempo menor um pouco. Vai para H4 diário ou vai afinar a entrada lá no M30, se você achar que vale a pena. Vamos ver. CAD CHF rompeu a média de 60, está indo a nosso favor na direção da média de 200. É o que a gente está vendo no gráfico lá, né? A gente olhando só para o preço lá. A gente está vendo que tinha uma linha de tendência de baixa aqui, ele rompeu essa linha de tendência de baixa, pode ser que ele venha fazer um reteste nela antes de ir para cima. Mas ele está fazendo um movimento, ele está seguindo o caderninho dele lá, né? Olha lá, a média rápida de 8 períodos está aqui, ó, cruzando a média de 20 para cima, né? A média de 60 está fazendo uma ligeira barriguinha para cima. Ali, se você olhar, ela está fazendo um ligeiro movimentinho assim, ó. Talvez não esteja apontando para cima ainda, mas já está querendo mostrar interesse de continuar subindo, né? E o que o indicador ali diz para a gente? Ó, ele não fez uma agulhada lá em cima da linha do zero, mas ele fez um cruzamento forte aqui das médias, né? Você vê que a média rápida aqui está dominando, passou a dominar, enquanto que a média lenta está caindo para baixo, né? Ou seja, ele está mostrando aqui. Esse momento aconteceu quando? Aconteceu mais ou menos aqui, né? Ou seja, quando essa antepenúltima barra aqui, ele fez uma alta, né? Essa última barra aqui, ela fez uma alta, deixou um corpinho assim, mas ela chegou a deixar um pavio em cima, né? Ou seja, ela foi ali em cima, desceu um pouquinho, né? Mas na hora que ela desce um pouquinho, a outra já abre positiva em cima da média de 20 e vai embora no mês passado. E aí, quando ele faz esse movimento de retraçãozinha e sobe, é quando a gente tem esse cruzamento aqui das médias aqui no DD Index, né? Então, não é exatamente a agulhada perfeita, mas foi uma indicação de movimento de força para cima, que gerou esse movimento de explosão aqui. Agora a gente vê ele rompendo a linha de tendência de baixa, tomara que repita essa explosão aqui para cima na direção dos nossos alvos aí, tá? Já estamos posicionados aí, não tem nada a fazer. CAD JPI. O gráfico abre bagunçado aqui, nem o indicador consegue mostrar, vamos passar para o mensal. No semanal, desculpa. Olha aqui, como está no semanal. Ele está afastado da média de 200. Vou olhar no mensal aqui pelo olho, né? Voltar no mensal aqui, ó. No olho,
a gente tem essa linha de tendência de baixa que ele rompeu. Ele está indo com força para cima. Agora, ele está começando a chegar perto desses topos anteriores aqui. O topo anterior mais importante que a gente tem está nessa faixa aqui do 91.000, mais ou menos, né? E depois disso, ele tem um vazio gráfico à esquerda até o topo mais alto lá em cima, né? Então, já dá para vender ele aqui? Daria para vender se a gente tivesse mais alguma informação que mostrasse para a gente que essa força de alta aqui já não está tão, né, tão potente, né? Porque senão, o que a gente imagina aqui, o que ele mostra, é que provavelmente ele vai vir querer testar esse topo anterior aqui que foi mais importante, né? Ou talvez ir até lá em cima, que é um topo mais importante ainda, né? Então, tá cedo para vender ele ainda, né? Vamos olhar aqui o que que no semanal, o que que ele diz. No semanal ele já está lá acima da média de 200, mas a gente vê que as três médias aqui no preço, olha, a média rápida, ela está apontando para cima com força, ela está aumentando o afastamento dela da média de 20 e da média de 60, né? Você vê que as três estão abrindo, né? Elas estão fazendo um movimento assim, se afastando, né? Quer dizer, a média, na verdade, vamos lá, ao contrário. Você tem a média de 60, né? Vamos dizer assim. Você tem a média de 60 fazendo esse movimento, a média de 20 se afastando dela, alargando essa boca, e a média rápida alargando mais ainda, né? Então, você está mostrando que o movimento de força de comprados aqui, na verdade, ele só está aumentando. O indicador, aqui, o que ele está mostrando? Ele mostra que a força de compra, né, foi grande, bem mais forte do que a anterior aqui, né, causando, né, você vê que tem essa elevação aqui do gráfico, olha lá, né, corresponde com que o comportamento do preço lá em cima. A gente vê que a força dos vendedores aqui, no caso a média lenta, continua apontando para baixo, né, ela não está fazendo nenhuma demonstração de querer virar para cima, ela continua apontando reto para baixo aqui, ó, olha a ponta dela aqui, ó, virada para baixo. E a média rápida, a gente vê que ela fez uma pequena retração, né? Que pode ter indicado que é só essa retração aqui que ela veio, ela tocou na média rápida e continuou para cima. Então, ele assinalou isso aqui no indicador, mas você vê que a média lenta mesmo nem chegou a se sensibilizar com esse movimento. Ou seja, qual que é a probabilidade aí? É ele continuar repetindo essa primeira pernada aqui, né? Vamos lá. Onda 1, onda 2, onda 3, né? Projeção do movimento, né? Ele subiu isso aqui na primeira pernada, desceu isso daqui na segunda, qual que é a probabilidade agora é dele fazer o quê? Repetir esse mesmo tamanho de perna aqui, lá para cima, né? Então, se a gente olhar no mensal de novo, o que que ele está dizendo? Está dizendo que provavelmente ele vai vir aqui em cima testar os topos lá. Então, está começando a chegar numa região de venda interessante para a gente, mas ainda não é o momento. O indicador aí ajudou a gente a enxergar isso um pouco. Se a gente for para vamos ver no H4, olha lá, o que que ele mostra? Olha lá, ele está trabalhando, por isso está trabalhando acima da média, né, de 200, afastado, 1, 2, 3, 4, está lá do terceiro para o quarto nível do túnel de Vegas, né? Mas você vê que, ó, ainda tem coerência aqui, ó, subindo, subindo. Ele mostrou essas retrações aqui no indicador, ele mostrou uma retraçãozinha da média rápida da força dos compradores, mas são essas retrações que ele está indicando no gráfico ali, que o preço está vindo fazer um toque na média de 8, na média rápida ali, mas provavelmente só para testar ela, só uma, né, eles estão pondo lucro no bolso aqui, mas ainda tem força para continuar subindo. Tanto que a média lenta aqui continua apontando para baixo, né? Então a probabilidade maior de acontecer qual que é aqui? É ele ir respeitando essa linha de tendência de alta que ele está. Ele vem, faz um toque na média de 8, ou faz um toque nessa linha de tendência de alta aqui e vai para cima. Faz um toque, vai para cima. Faz um toque, vai para cima. É isso que está mostrando que ele está fazendo, ó. Olha lá. Fez um toque, foi para cima. Fez um toque, foi para cima. Fez um toque, foi para cima. E você vê que, enquanto isso, a força de venda está o quê? Só indo reto para baixo, né? Vamos lá. CFH, JPI.
Tá no, opa, estava no H4. Vamos ver no mensal. Olha lá, ele está num ponto de venda, né? E a gente já vendeu aqui. O que que o indicador está dizendo para a gente aqui? Ó, você está vendo que ele está vindo, a média rápida, ela está trabalhando acima da média lenta, ou seja, né, ele ainda está mais comprador do que vendedor. A força de venda ainda está por baixo aqui, meio desanimada, né? Mas na verdade eles estão todos andando de lado aqui, ou seja, ele está indicando estabilidade. E é o que? É esse range que ele está trabalhando aqui, ó. Você vê que o preço não está com interesse, ele está trabalhando numa região mais alta, né? Então a gente tem compradores ainda dominando aqui em relação aos vendedores, mas ele não tem muito ânimo para romper mais para cima isso e também os vendedores não têm força para trazer ele para baixo. Então a tendência aqui é continuar andando de lado. A gente já está posicionado e agora é só esperar aí, uma hora até cansarem, né? Isso aqui e os compradores desistirem e o preço vir voltar para a média aí. O euro contra o dólar australiano, a gente ainda tem uma dominância da força de venda, né, dos fundos dos vendedores aqui, da última versão lá, né? E agora, nesse caso aqui, você vai falar, você tem uma divergência aí, uma para cima, outra para baixo? Não, presta atenção. Aqui a gente tem a média lenta, a força de venda crescendo no gráfico. Isso quer dizer que o preço vai estar sendo jogado para baixo, tá? Cuidar para não confundir aqui no DD Index, quando você vê assim, ó, lá atrás, ó lá, ó, vermelho indo para cima, não, tá para cima é compra, não. Quem está subindo está dominando, né? Então a média lenta, ela indica força de venda, nesse caso aqui. Então, se a média lenta está subindo aqui, o preço vai estar caindo no gráfico. Essa é a coerência. Ó, média lenta subindo, preço caindo. Média lenta subindo, preço caindo. Ok? Aqui, ó, média lenta caindo, preço caindo. Opa, temos uma divergência aqui, né? O preço está vindo para baixo ainda, mas ele está mostrando que aquela força de venda que trouxe ele para baixo aqui no início já não é tão intensa. A força está diminuindo. Diminui, 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 até o ponto em que a média, né, a média mais rápida aqui embaixo começa a chegar perto, até o momento em que as duas cruzam, dá uma agulhada do Didi aqui, bem nesse ponto aqui, né? E aí você tem um rompimento de força de compra para cima, né? É quando o preço reverte, desconfigura totalmente a linha de tendência de baixa, né? A força de tendência de baixa que vinha vindo, e aí o preço reverte e joga para cima, ok? Vamos lá, Eurocad está na intermediária, o DD Index está mostrando um cruzamento aqui, uma região que está provavelmente dominância aí dos vendedores, ótimo, porque a gente já está vendido aqui, vamos só esperar bater no nosso gain. Euro contra o CHF, a gente ainda está na região de compra, a gente já está posicionado aí. Euro GBP está no meio do caminho, nós estamos indo a favor, já estamos posicionados, vou esperar bater no TP. Esse TP que está mais próximo aqui, eu podia até arriscar aqui, de repente, proteger, jogar ele mais para baixo e entrar com uma proteção logo atrás do preço aqui, né? Estamos vendo que aqui, o que o indicador aqui mostra para a gente, ó, está tendo uma inversão aqui. A força de compra está perdendo e a força de venda está começando a ganhar, né? Ou seja, mas isso está a favor da gente, né? Na verdade, nós estamos vendidos. Então, ou seja, ele está indicando continuidade. Então, não vou nem fazer proteção. Olha aqui, ó. A média de 8 acabou de cruzar a média de 20 para baixo, está vindo buscar a média de 60. Eu vou deixar ele vir, ele vai vir na média aí, na 200 aí. Euro JPI. Acabou de passar a média de 200, vou esperar. Eu tô achando que essa semana a gente não vai nem conseguir colocar muita ordem nova, não. Pelo menos assim, pelas ordens que a gente já tem, eu acho que já tá bom para deixar andar. No nosso conceito de, né, de risco moderado aí, a gente está bem. O mercado andou meio doidão aí essas semanas, tal. Então a gente tem uma margem boa de ordens para abrir. A gente vai, eu acho que eu vou ficar mais
no moderado aí nessa semana. Ó, aqui a gente já está bem posicionado no GBP Audi para em direção à média de 200, não tem muito a fazer. O GBP vinha forte, esse mês ele deu uma retraída, né? Então ele voltou aqui em algumas regiões de compra. Vamos ficar de olho aqui, se ele vier mais para baixo ainda, a gente trazer algumas ordens negativas, talvez aí eu vou guardar munição para fazer entradas no GBP para melhorar o meu preço médio aí mais para frente, se ele continuar vindo contra. Posso procurar se tem alguma ordem para proteger, mas estou preferindo não. Vamos lá, GBP contra o JPI. Temos que esperar ele chegar na média de 200 ainda, passar, tomar uma definição, ali não dá para fazer nada. Contra Nova Zelândia, também está no meio do caminho. GBP com dólar americano. Ainda estamos abaixo, estamos na posição de compra, né? Tanto que a gente já tem entrada aqui, mas já estamos posicionados aqui onde ele está agora. Acho que já está bom do jeito que está. Esse cara aqui está vindo para baixo. Olha lá. Olha o indicador aqui. Teve uma inversão aqui, né? Ou seja, uma agulhada que mostrou para a gente que esse movimento aqui ia ser bem forte, né? Então, você vê um movimento desse no semanal, né? Isso aqui, tá armando isso aqui no semanal, você consegue ter né, um indício de que isso aqui pode dar uma entrada boa para você em tempos menores, né? Ou seja, quando o preço estava aqui em cima, ó, se a gente tivesse o DD Index olhando naquela semana aqui, há 2 meses atrás, a gente ia ver que nesse topo aqui, olha, quando ele testou esse topo e falhou, ele ia estar mostrando para a gente, no semanal, ele ia estar mostrando para a gente que a força de compra, apesar do preço ter feito toda essa pernada de alta aqui para cima, todas essas semanas, ele já estava mostrando um declínio da força de compra em relação à força anterior. Estão vendo isso? Então, assim, estão vendo que toda a força de compra que trouxe o preço aqui, ou seja, nesse início da pernada de alta, quando ele faz uma retração e vai para as outras pernadinhas aqui, ó, você vê que elas já são bem mais fracas do que o movimento anterior. Vai diminuindo a inclinação, você tem uma tendência de alta com essa linha de inclinação, depois diminui a inclinação, né? Você vê que ele já está tendo dificuldade em fazer topos mais altos do que os topos anteriores. Toda vez que ele fez um topo mais alto, ele não conseguiu fazer um fechamento acima do topo anterior, que aqui ele vem, ele rompe, mas o preço volta no mesmo mês e deixa só um pavio para cima. Tudo isso está indicando que diminuição da força compradora, né? E o gráfico está mostrando o quê? O Didinho está mostrando isso para você. Por várias semanas seguidas, ele vem mostrando que a força de compra estava começando a falhar. Até o momento em que ele deixa esse candle aqui, ó. Aí vocês podem olhar aí, quem gosta de estudar figuras de candles aí e tal. Vamos ver que tem esse pin bar aí, ou esse enforcado lá em cima, né? E depois dele abre uma barra de venda com força, rompe a mínima do doji ali, do enforcado para baixo, rompe a média rápida de 8 períodos e vem com tudo. Então isso daqui mostrou uma força de venda, uma entrada de venda tremenda aqui nessa semana, né? E aí você poderia ter olhado aqui no H4, H30 aqui, mais para trás, né? Procurado essa semana aí, visto tentado afinar uma entrada. Mas pelo semanal aqui, ele já mostrava que essa venda aqui tinha grandes probabilidades de empurrar com força para baixo. E olha lá, você vê que a média lenta estava cruzando a média rápida, ela demorou um pouquinho. Né? A gente vê que a média rápida perde força no momento que ela cruza o zero do DD Index aqui. Isso aqui é o momento em que ele deixa o doji lá em cima, ou seja, primeiro os vendedores, os compradores que vinham subindo, eles vão perdendo fôlego, aí ele dá aquela última baforada de fôlego lá em cima e desiste, e aí é nesse momento em que os vendedores assumem a liderança, dominam e passam a vender com força e trazer o preço para baixo aqui, dando sequência nessa pernada de baixo. E ela continua vindo forte aí. Isso aqui foi uma venda bem interessante. Eu não prestei atenção nessa venda,
porque o par da Nova Zelândia ele vinha vindo forte em relação a outros pares, e ele aqui contra o dólar canadense, eu não notei todos esses detalhes. Eu estava olhando aqui pelo mensal, uma expectativa dele vir testar mais o topo aqui em cima. Eu estava olhando mais essa linha reta aqui, assim, né? Aqui, ó, mais essa região aqui em cima. E eu estava achando que ele ia continuar vindo mais aqui em cima antes de querer descer. E ele já falhou desse topo anterior aqui, ó. Ele já falhou aqui, ó. Né? Ó, ele falhou aqui já. Eu estava achando que ele ia falhar ou ia vir testar mais em cima. E se eu tivesse usando esse indicador e fazendo essa análise no semanal, aqui há um mês, 5 semanas, 6 semanas atrás, e se tivesse visto este contexto com mais calma aqui, talvez eu tivesse feito uma venda aqui, ok? Então é isso. Eu vou dar mais uma olhada aqui, tem mais meia dúzia de pares, mas a princípio acho que não vou fazer mais nenhuma entrada essa semana não, ok? Boa semana para todo mundo aí, galera.